Olá pessoal, olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia para quem está me assistir de manhã, boa tarde para quem está a assistir-me à tarde, boa noite para quem está a assistir-me à noite. São agora 11 horas, né? São 11 horas, devia ter começado a gravar muito mais cedo, mas hoje, assim, estou numa correria, entre aspas, correria sem sair de casa, né? Trabalhando, né, fazendo algumas publicidades na internet dos produtos que eu estou a vender, os perfumes, calçados, né? Fiz alguns posts no Instagram, fiz alguns posts, sim, um post no Instagram, um post nas duas contas que eu tenho no TikTok e aproveitei e fazer downloads de alguns podcasts e alguns vídeos, né, para a minha mulher, porque é algo interessante, é algo que eu não contei, aconteceu antes de ontem. Ela veio ter comigo, né, antes de ontem. Hoje é sexta, certo? Hoje é sexta, ontem foi quinta, antes de ontem foi quarta, então aquilo aconteceu na terça-feira de noite, terça-feira de noite. Ela quis conversou comigo acerca de uma situação familiar, né, que a tem deixado assim saturada, cansada psicologicamente. E eu ouvi lá, né, a ouvir e depois dei o meu conselho sobre o que ela tem feito da vida dela, porque há muito tempo que eu venho tentando eh, fazer ela perceber que ela está vivendo no automático. Tudo bem, a nossa vida não está boa, nós não temos casa própria, não temos nem sequer uma casa de aluguel, nós temos muita dificuldade financeira, mas ainda assim ela tem vivido no automático, como se alguma coisa fosse acontecer lá à frente, só que nada tem sido feito, né, pelo menos por parte dela, para que isso mude. Então, e essa mudança tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal e profissional dela, que ela não investe, ou seja, ela só quer, é, ela preocupa-se muito mais, né, com as questões de ser mãe, né, preparar as coisas, não sei o quê, só que ela não percebia que isso não vai mudar nada na nossa vida, em questões financeiras, né? E que se não formos os dois a trabalhar, ficará muito mais difícil, ainda que consigamos lá à frente, mas será muito mais difícil ainda. Porque ela às vezes comporta-se como se não tivesse capacidade para fazer nada, ou seja, ela sente isso, né? Tem aquela coisa de baixa autoestima, de achar que ela não é competente, não é capaz, e que não é suficientemente inteligente. Inclusive, várias vezes ela age como se ela fosse inferior a mim, né? Não que eu a faça se sentir assim, não que eu faça coisas que a façam se sentir assim, mas ela se coloca muitas das vezes nesse patamar, né? Neste lugar aí. E sempre que ela se coloca nesse lugar, né, eu fico assim muito irritado, né, às vezes, mas às vezes dá-me muito mais vontade ainda de fazê-la abrir, sabe, fazer fazê-la abrir a visão, sugerindo livros que ela não lê, infelizmente, porque é digital, ela prefere mais livro físico. Bem, de modo geral, todos nós preferimos mais ler livros físicos do que digital. Só que eu sempre tentei fazê-la perceber que é uma questão de esforço. Tu quando fazes uma coisa que tu não gostas, tu quando fazes, eu acho que essa é uma frase de Descartes, né? Onde ele diz que nós só somos verdadeiramente livres quando fazemos o que não queremos. Yeah. E é sobre isso. Eu tentava fazê-la perceber que só quando nós fazemos uma coisa que nós não gostamos, quando fazemos uma coisa que nos deixa desconfortável, é que às vezes as coisas acontecem, às vezes é aí que às vezes há essa mudança, né? E que não podemos esperar ter uma coisa para fazer. E às vezes esse ter, nós nem estamos a fazer nada para ter. Nós só achamos que vamos ter, é o que precisamos ter, só que não sabemos de onde é que vai vir, quando é que vai vir ou como vai vir. Então ela desabafou comigo e eu aconselhei-a
é um conselho, na verdade, que eu já dei a ela várias vezes, né? Mas ela, se calhar, não percebia, porque, pronto, não sei porquê, mas ela não percebia, né? Eu disse a ela que ela precisa ter uma coisa dentro dela que ela quer muito. Ela precisa ser ambiciosa, ela precisa estar obcecada por uma coisa. E que quando nós temos algo pelo qual estamos obcecados a alcançar, nós nos dedicamos para aquilo. As pessoas ao nosso redor percebem isso. E, às vezes, problemas mínimos, conversas banais, eh, pessoas que não agregam nada na nossa vida, não se aproximam, né? Por quê? Porque elas conseguem perceber, as pessoas olham para nós e percebem que nós estamos tão focados naquilo que nós queremos, ou elas podem até nem saber, mas elas percebem que nós estamos tão focados em alguma coisa que elas sozinhas não vêm ter conosco, não se aproximam. Tal como algumas situações, porque são coisas banais que ela reclama, que ela reclamava, né? Situações mínimas que ela reclamava, que comigo nunca aconteceu e eu acho que nunca vai acontecer porque eu fico tão ocupado a pensar nas minhas coisas, nas coisas que eu quero, no meu futuro, que eu não me ponho, por exemplo, num meio de pessoas até conversa sobre nada, nada, onde depois vai entrar conversa sobre um famoso, onde vai entrar conversa sobre uma novela. Não tenho, não entro nesses tipos de conversa. Então eu sempre tentei fazer ela perceber isso, só que por algum motivo ela não percebia e também quanto mais eu fizesse isso, eu sentia que mais ela olhava para mim, né, de uma posição muito diferente. Ela olhava para mim como se eu estivesse muito acima dela e ela muito abaixo. E isso a fazia se sentir mais ainda mal, como se ela estivesse a atrapalhar a minha vida, né? E ela às vezes, eu percebia isso quando ela às vezes perguntava, né? Eu te ajudo de alguma forma, eu te atrapalho, coisas, perguntas assim, né? E na segunda ou terça que aconteceu isso, quando eu falei com ela finalmente entendeu, não sei por que cargas d'água, mas ela entendeu. E isso também só me fez pensar que, às vezes, tu podes aconselhar tanto alguém e essa pessoa não te ouvir, tudo porque não é um momento dela, tudo porque ela não colocou aquilo dentro dela. É você que quer ver aquela mudança. Então, às vezes, a pessoa precisa querer para realmente começar a mudar ou a ouvir conselho. Ou seja, é que nem um ladrão, né? Se ele não quiser mudar de vida, se ele não quiser abandonar esse mundo do crime, então há muito mais dificuldade para ele largar esse mundo do crime só ouvindo conselho de pessoas querem, que o querem ver bem. Então é muito sobre isso. E ela disse assim, olha, eu disse assim, olha, amanhã, a partir da manhã, vamos começar a mudar algumas coisas, assistir alguns vídeos de mulheres, porque eu já tinha aberto, ela tem uma conta no Instagram, mas eu é quem faço a gestão dessa conta. Faço os posts sobre os produtos que estamos a vender e tudo mais, eu é quem faço gestão. E tem também uma nova conta no TikTok, né, de vendas e tudo mais. E eu sempre procuro, né, ao fazer os posts, ao mostro para ela como é que funciona, para ela depois começar a fazer tudo isso sozinho, porque é isso que eu quero, que ela consiga fazer tudo isso sozinha. E começo a sugerir algumas mulheres inclusive que eu já sugeria tanto para ela seguir no Facebook, mas ela às vezes preferia, por exemplo, ler notícias de páginas do tipo, aconteceu isso no país, e aí coisas que são aquelas páginas de fofoca que postam, né? Ou aquelas páginas de conselhos matrimoniais, do tipo, ah, meu marido fez isso, ah, eu venho aqui, quero desabafar, muito essas coisas. E eu sempre dizia para ela, tu tens que consumir aquilo que te vai levar aonde você quer chegar. E se você não quiser chegar em lugar nenhum, então tu não vais consumir aquilo que tu realmente precisas consumir. Então, e aí no dia seguinte assistimos
ela, né? Porque eu já tinha assistido. Eu tenho muitos vídeos, né, de motivação, muitos vídeos sobre desenvolvimento pessoal. E ela assistiu um vídeo de uma jovem que, que contava a história dela, uma brasileira que contava a história dela, de como ela era uma mulher desleixada, uma mulher que estava mesmo só aí, que vivia no automático, e ela se identificou com aquilo, né? E depois disse assim, olha, quero assistir, mas assim, quero mais coisas como esse, né? Baixa mais vídeos assim e me envie. Olha, é engraçado. Quando eu estava na África do Sul, há muitos meses atrás, eu enviei para ela 2 vídeos, 2 podcasts do Dinheiro Limpo Podcast, né? Como é que é o nome dele? Euclides Fernandes, que vocês podem seguir o canal dele aqui no YouTube, que é Dinheiro Limpo Podcast, né? Eu peguei 2 vídeos sobre 2 mulheres que, assim, começaram do nada, né? Do nada, quando eu digo do nada, não é do nada, né? Do zero. Começaram do zero a empreender e cresceram para ver se ela se motivasse, percebesse que, independentemente do lugar onde ela está, ela consegue fazer alguma coisa, consegue mudar a vida, mas começando pela mentalidade. E ela nunca assistiu. Eu voltei até hoje, ela nunca assistiu aos podcasts, né? E antes de ontem, ela assistiu aqueles vídeos, assistiu na verdade 2 vídeos, né, de mulheres já falarem sobre essa questão de muitas mulheres viverem no automático e não sei o quê, mas tudo partiu desse conflito que ela tem tido, né, nos últimos tempos com a família, com as irmãs e tudo mais, e que tem lhe feito sentir uma necessidade muito grande de crescer para afastar-se de todo mundo. Então, eu aproveitei essa deixa para colocar aí as coisas que ela precisa para crescer. Ontem, foi ontem, sim, ontem ela assistiu mais um vídeo, né, de uma mentora, né, de uma jovem mentora que ajuda mulheres a desenvolverem pessoalmente, a investirem em si, e isso tem me deixado muito feliz. Eu não sei como é que fui parar nesse assunto, nem se queria falar sobre o que, mas pronto. É isso que aconteceu, né, também comigo nesses últimos 3 dias, que eu sinto que vai ser, que é muito importante e vai ser muito importante também para o meu crescimento, porque quando já a minha mulher também tem essa visão, essa ambição, esse desejo de crescer, só facilita as coisas, porque se antes eu tinha que partilhar com os meus amigos as minhas ideias de crescimento, porque a minha mulher não me entende, porque a minha mulher não está na mesma sintonia, agora já sinto que vai ser diferente. Por quê? Porque ela já não vai estar a me olhar com aquele olhar de uau, meu marido é inteligente, meu marido quer crescer, meu marido é ambicioso. Não, ela vai me olhar como yeah, ele quer a mesma coisa que eu quero. Então aí vai ser fácil, porque, por exemplo, a minha mulher tem curso profissional de pastelaria que eu paguei para ela, acho que em 2022, e até hoje ela nunca conseguiu empreender nessa área por conta dessas questões da ambição. Paguei um curso para ela de aquilo que é decoração de festa infantil, né? Porque eu trabalhava e eu não conseguia empreender. Eu trabalhava manhã, tarde e noite, dando aulas. Então eu falei assim para ele, olha, eu te pago os cursos, você empreende, eu vou ser o financiador, tá a ver? Porque como eu não tenho tempo, então eu vou ser o financiador. Você escolhe só qual curso. Ela não estava a conseguir escolher porque ela tinha medo de sentir que está a gastar dinheiro em vão. Então eu fiz algumas perguntas que nos ajudam a descobrir quais são as nossas valências. Eu perguntei para ela assim, qual é a coisa que você acha que seria capaz de fazer para a vida toda sem se aborrecer? E ela disse, cozinhar. Simples assim. Eu falei, tá bom. Nesse momento não temos possibilidade de pagar um curso de culinária, porque é mais caro, mas o curso de pastelaria é um pouquinho mais barato, né? Eu acho que na altura eu paguei 24 mil kwanzas ou algo assim, 24 ou 26 mil kwanzas, algo nessa ordem. Ela fez a formação, mas terminou, mas não tem certificado porque nem foi no último dia para... Como é que é? Eu paguei, inclusive, o certificado. Faltava simplesmente ela fazer um bolo
e levar para lá e darem-lhe uma nota, receber o certificado e ela não foi, insistir, até que perdi vontade, desisti e essa coisa toda, né? Mas agora eu percebo, eu sinto que ela está diferente, eu sinto que dessa vez vai ser diferente, né? A essa hora, por exemplo, antes de ontem, vi uma publicidade no TikTok de alguém que está à procura de revendedoras, né? A pessoa te envia as fotos, você vai publicando as fotos e todo cliente que vir ter contigo, tu recebes os produtos, vende no cliente, tiras a tua comissão e pronto. Eu mandei para ela, disse assim para ela, olha, procura essa pessoa no TikTok, entra em contato com ela a partir do WhatsApp e pede para ela te enviar tudo. Por mais incrível que pareça, ela entrou em contato, porque se fosse noutra altura, ela não ia entrar, provavelmente. Ela entrou em contato com a pessoa forneceu-lhe as fotos. Eu já tinha me esquecido, no dia seguinte ela é quem me fez lembrar. Yeah. Ele é quem me fez lembrar. Então, essas são as coisas que eu estou a gostar de ver, né? São as mudanças que eu estou a gostar de ver na minha mulher e que eu sinto que vai ser muito mais fácil ainda para nós conseguirmos crescer e alcançar aquilo que nós queremos alcançar. E que às vezes é isso, né? Você tem que ter paciência, né, para ajudar o teu parceiro ou a tua parceira a abrir a visão para aquilo que tu estás a ver e que achas que ela não está a ver ou tens a certeza que ela não está a ver. Porque pronto, nós escolhemos assim, porque se tu, por exemplo, achas que a tua mulher ou o teu marido ou o teu namorado ou a tua namorada não está a conseguir ver o que tu estás a ver, é inferior em relação ao pensamento, seja lá o que for, tu tens que lembrar que tu a escolheste, tu o escolheste. Então, provavelmente naquela altura que tu escolheste, estavam os dois no mesmo nível, porque senão tu não ias escolher, né? A probabilidade é essa. Então, se tu escolheste, se calhar alguma coisa aconteceu contigo que te permitiu ver, mas nesse momento, pronto, ele não está conseguindo ver ou ela não está conseguindo ver, então ajude. Bem, então é isso. Eu vou ler um pouquinho só, um pouquinho, porque não quero tornar esse vídeo muito longo, porque tem um telefone ruim, como vocês sabem, que não me permite fazer vídeos longos. Agora vou ler um pouquinho o que aconteceu no dia 24, enquanto eu estava lá na África do Sul. Lembrando que é dia 24 de janeiro de 2026. Sim, este ano que nós estamos. E hoje são quanto? Acho que hoje são 23 ou uma coisa assim, ou 24, já nem lembro, né? Enfim. E começa assim, hoje, dia 24 de um sábado de sol ameno. Sim, eu sou escritor, então às vezes tenho essa cena de escrever assim, né? De sol ameno, penso demoradamente ao reler o Vendedor de Passados é um livro de José Eduardo Agualusa, que mora geralmente no subdesenvolvido, na escassez, no atraso das sociedades, a felicidade. Ou se pode dizer que a felicidade depende de cada época ou muda. Enfim, como cores, cada época tem a sua e umas acabam sendo, sem dúvidas, mais colorida que outras. Sobretudo quando quem a vive, a felicidade, passa por épocas diferentes. E julgo ser justo dizer que a época de todas é a da infância, né? Que, com sorte, deixa-se arrastar seu perfume até o início ou fim da adolescência, a felicidade. No resto do dia não aconteceu nada de extraordinário, nada que precise ser relatado. Então, pessoal, por hoje é isso. Do dia 25 vou ler amanhã, porque o vídeo já está longo. Obrigado por assistirem e estamos juntos para um próximo vídeo, amanhã no caso. E é tudo por hoje. Bye!